E aí, seres humanos, tudo bom com vocês? Eu sou Vanessa Piccolo e vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês. Hoje é dia 24 de abril de 2021 e amanhã, dia 25 de abril, eu completo exatamente 40 aninhos. E quem eu sou hoje, né, onde eu tô aqui, onde eu cheguei, tem tudo a ver, tá totalmente entrelaçado com o meu corpo, porque a minha história, né, quando eu começo a entender quem eu sou, né, depois da primeira infância, a minha história, a minha personalidade, ela vem muito atrelada à questão do corpo, ou pelo menos como a sociedade, seres humanos, né, vem o corpo e como isso foi passado para mim. Nossa, foram muitos anos para desconstruir tudo isso, né? E eu nunca fui uma pessoa magra, não tenho essa experiência, não sei o que é ser uma pessoa magra. Mas tem muitos altos e baixos nessa história, né? Nesse tempo todo. Coloquei o título do vídeo, né? Tipo, ganhei tudo de novo. Que é verdade, mas é mais pra deixar chamar mesmo, pra que vocês venham aqui e me conheçam, né? Pra gente começar essa história, essa jornada, porque assim, preciso fazer uma terapia? Preciso, mas não tenho dinheiro, então vamos fazer terapia aqui no YouTube. Porque assim, essa vontade de ter um canal e encontrar pessoas com histórias parecidas com a minha, já é um desejo que eu tenho há muito tempo. Só que eu não tinha coragem. Nem sei se eu tenho ainda, tô aqui, né? E eu vou tentar muito postar esse vídeo amanhã para ser simbólico, emblemático, que é o dia do meu aniversário, que eu vou estar completando 40 anos. E eu quero, né, é o meu projeto, que a partir dos 40 anos, mais um novo ciclo se crie na minha vida, né? Eu sou muito camaleoa, sabe? Eu mudo o tempo todo de pensamento, de visão de mundo, né? E aí é mais um ciclo que se inicia. Ai, gente, tô um pouco nervosa, seres humanos. Eu tô um pouco nervosa. É muita coisa pra falar, a cabeça não tem roteiro, tem um mínimo de roteiro aqui. Então, como eu falei pra vocês, eu nunca fui magra, nunca fui uma pessoa magra. Porém, vejo minhas fotos hoje de criança, assim, né, até uns 10 anos, cara, eu também não era gorda. Mas a sociedade dizia que eu era. E aí, de tanto dizerem que eu era, eu me tornei. Entendeu? E tive que lidar aí, né, toda a minha vida até aqui, um pelinho de gato, com essa questão. Ai, esse é complicado. É, e hoje eu tô aqui, com horas para poder completar 40 anos. Tô com 118 quilos e 600 gramas. Eu não gosto de me pesar, não, pra mim não é legal, assim, me dá muita ansiedade. Mas como eu vinha falar pra vocês, né, as pessoas, os seres humanos gostam de números, então eu me pesei, né? Eu fui na farmácia, me pesei. Mas como eu costumo fazer, ai, eu tô toda atrapalhada. Eu tô mais uma vez na minha vida, durante muitas vezes na minha vida, eu tentei emagrecer, só que com uma outra cabeça, com outro olhar, com uma outra expectativa, né? E essas duas últimas vezes, porque eu tenho um emagrecimento que eu consegui a partir de 2018, ou até 2018 não, desculpa, 2014, e que perdurou até 2018, que é quando eu voltei a ganhar peso. E nesse emagrecimento que começou em 2014, eu tive muito sucesso. Foi a primeira vez na minha vida, e olha que foi uma vida inteira tentando emagrecer, que eu tive sucesso. E sei que dessa vez eu vou ter sucesso novamente, porque agora eu já me conheço muito bem e sei exatamente o que eu quero. E eu aplico esse meu sucesso, né, no último emagrecimento, justamente com isso, com aceitação de que eu sou eu, esse corpo aqui é meu, não é mais de mais ninguém. E sem grandes expectativas, certo? E agora mais ainda, isso agora tá mais ainda dentro de mim. É claro, né? Muita coisa mudou no mundo e hoje em dia se fala de emagrecimento de forma bem mais tranquila, o que lá, né, lembrando que eu nasci, se eu vou fazer 40 anos agora em 2021, eu nasci lá em 1981, então eu fui criada, né, toda a minha personagem foi montada naquela cultura dos anos 80 e 90 e 2000.
Gente, não foi fácil, né? Muitos devem ter história parecida comigo, viram a mesma época, que até esse meu objetivo aqui, eu quero encontrar essas pessoas, eu quero poder conversar com elas. Porque na vida aqui eu até conheço uma ou outra, mas exatamente esse processo assim tão parecido com o meu eu não conheço. Então eu tô aqui pra gente dividir. Então, assim, foi bem tenso, né? Essas 3 décadas, né? 80, 90 e 2000. A cultura de massa, assim, era massificado, que, tipo, ser gorda, principalmente a mulher, né? Claro que tem os homens também, mas principalmente mulher, era ser fracassada. Então, eu ouvia isso da televisão, eu ouvia isso dos meus parentes mais próximos, eu ouvia isso da sociedade. Então, seres humanos, eu acreditei. Eu acreditei que tudo que eu era estava relacionado ao meu corpo, né? Quando é o corpo que tem que servir a nossa mente, né? E não o contrário. Mas me ensinaram dessa forma e eu levei muito tempo para desconstruir, né? Então eu trago aqui vou mostrar para vocês, né? Eu peguei aqui umas fotinhas do Facebook. Então em 2013 como eu falei pra vocês, eu nunca fui uma pessoa magra, mas em 2013 eu atingi o meu auge. Eu cheguei a 138 quilos. Né? Eu não lembro mais as gramas, vou arredondar para 138 quilos. Então eu mostro pra vocês aí essa primeira foto. Vou colocar aqui pra vocês depois, tá? Vou colocar pra vocês aqui. Essa aqui tá sendo madrinha de um casamento da minha amiga, em 2013. Nesse mesmo ano, um passeio que eu fiz para Búzios, aqui no Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. Percebam, eu estava de biquíni. Mesmo com 138 quilos, eu estava de biquíni, né? Eu tinha quantos anos? Não lembro quantos anos eu tinha. Deixa eu ver aqui. Eu sou péssima de data, péssima de data. Deixa eu ver aqui. 2013, eu nasci em 1981. Então, eu tinha 31, eu ia fazer 32, era começo do ano, então eu ia fazer 32 em abril. E aí, aos 30 anos, eu conseguia, né? Tava lá no maior peso que eu já tive na minha vida, no maior corpo que eu já tive na minha vida, mas eu tava lá de biquíni, porque a minha cabeça já tinha mudado, já tinha desconstruído todos aqueles fantasmas que me rondaram e que me impediram de viver a vida plenamente, né, por questão do corpo. Aí, em 2014, né, um ano depois, porque assim, na verdade foi essa foto aí que eu mostrei do passeio de Búzios que chaveou alguma coisa na minha cabeça. É claro, antes, toda a minha história, eu tinha tentado fazer outras coisas, já fui a médico, etc. Nunca tomei remédio, sempre fui contra a fórmula. Mesmo muito novinha, quando vinham me indicar a fórmula, eu sabia, falava, não, isso deve fazer muito mal. Né? Ainda bem que eu pensei assim. Então, nós tentava de outras formas e, obviamente, não conseguia. Por quê? Porque eu queria fazer pelos outros. Eu queria fazer para agradar a minha mãe. Eu queria ser a Sandy. Na minha primeira, assim, na minha infância, depois na pré-adolescência, né? A Sandy era o auge aqui no Brasil. Então, assim, eu lembro que eu ia dormir, tadinha, quando eu lembro disso. Eu ia dormir e eu falava assim, ai, Deus, quando eu acordar, deixa eu ser magra, tá? Eu quero acordar, assim, com a franjinha da Sandy e magra. Aí, quando eu acordava, eu ficava decepcionada que não tinha sido atendido. E assim, né? Olha, assim, eu acho muito triste, mas também acho engraçado hoje em dia. E aí, eu nunca consegui. Eu nunca consegui, porque sempre era com os objetivos, com as expectativas que não eram reais, né? Que não eram pra mim. Então, fui seguindo a vida, cheguei a um ponto, tipo assim, deixa pra lá então, nunca vou conseguir, não importa, né? E uma coisa boa no meu desenvolvimento, quer dizer, boa e ruim. Uma coisa boa é que eu não me importava muito. Eu mesmo, dentro de mim, eu não me importava com o meu corpo. Eu sempre gostei de mim, eu nunca me odiei. Mas eu tinha entendido, assim, que a sociedade não iria me aceitar. Então, tinham coisas que pessoas magras não iam ter que eu não tinha. E eu aceitei. Pra mim, tá tudo bem. Então, não existia muito sofrimento. Isso também, eu digo que é bom e é ruim, porque aí também, tipo assim, vamos comer mesmo, vamos ser felizes. Porque me falaram tanto que eu era gorda, sabe? Que eu falei, então vamos ser, sabe? Eu com 11 anos, eu já tinha a altura que eu tenho hoje.
já calçava o sapato que eu calço com esse. Então, com 11 anos eu tava bem desenvolvida. E eu menstruei aos 11 anos. E meu corpo desenvolveu. E as pessoas falavam muito do meu corpo. Era tão incômodo ouvir falar do meu corpo. Era tão incômodo pessoas me olharem na rua, né? Seja qual era o meu objetivo de olhar, que eu passei a me esconder. Então, passei a usar roupas muito largas, a me esconder. Só que eu nunca fui uma pessoa parada. Então, eu andava de patins, eu amava andar de patins. Eu caminhava de bicicleta, eu andava de bicicleta. Então, eu sempre fiz tudo, né? Eu nunca me impedi de fazer as coisas por conta do meu corpo. Só que eu esbarrava nas pessoas que julgavam, que menosprezavam. Então eu ficava muito chateada quando familiares que não me viam há muito tempo me encontravam e ao invés de, sabe, perguntar, e aí, como você tá? O que você quer ser quando crescer? Sei lá, né? Como tá na escola? Eu sempre fui muito estudiosa, sabe? E não, a pergunta sempre era, não vai emagrecer não? E, sabe, quando comia alguma coisa, como todo mundo come, é por isso que tá gorda, não para de comer. Então isso era uma coisa assim que me afetava para os outros, mas eu gostava de mim, então eu meio que não me importava. E aí fui. E quando eu cheguei aos 31 anos, né, o máximo do corpo que eu mostrei pra vocês, chaveou na minha cabeça. Falei, não, eu quero mudar. Mas agora eu quero mudar pra mim, eu não quero mudar pra agradar ninguém, eu não quero mudar pra poder como fala, atender um padrão. Não, eu vou por conta de mim, que eu acho que agora tá um pouco demais e agora tá me incomodando. E quando aconteceu isso, chaveou. Então, nos primeiros meses eu fiz uma reeducação alimentar sozinha, eu mesma, né? Eu sou técnica de laboratório no ensino médio, então a gente estuda um pouquinho essa parte do corpo humano. Eu sempre fui muito estudiosa. Hoje eu sou professora de ciências, né? Então eu fiz biologia na faculdade. Então, assim, não sou médica, nada disso, né? Mas eu tenho um mínimo ali de informação para conseguir fazer as coisas e eu me conheço, eu conheço como meu corpo funciona. Então, comecei na alimentação, comecei a comer mais saudável, que realmente não é uma cultura que eu trazia dos últimos anos. E aí eu consegui perder 12 quilos só com a alimentação. E muito devagar, porque eu sabia que tinha que ser devagar, né? E aí fui. E nisso me deu um gás. Daí no próximo ano eu já comecei a fazer trilha. Tava aqui no Rio de Janeiro, virou uma febre fazer trilha, né? E aí eu comecei a fazer trilha. E aí eu reencontrei a dança na minha vida, porque eu dançava quando eu era adolescente. Só que eu amava e era boa. Quer dizer, eu sou boa, né? Na dança. Mas assim, era tanta gente falando que gorda não pode dançar que eu meti o pé. Aí, aos 30 e poucos anos, eu voltei a dançar, sabe? Entrei com uma escola de dança, uma escola de dança, assim, diferenciada, né? Da Pri. Beijo, minha professora Pri. Que, assim, é uma escola de dança que acolhe todo mundo, não importa a idade, o corpo, o talento e etc. E lá eu me encontrei, sabe? Voltei a colocar uma meia calça, uma sapatilha e dançar jazz. Cara, foi impressionante, foi, assim, libertador na minha vida. E nisso eu fui perdendo, vou mostrar pra vocês, eu não lembro o peso mais ou menos, mas eu acho que o menor peso que eu cheguei nesse processo, né, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, eu acho que o menor peso que eu cheguei foi 84 quilos, que pra mim é bem menos corpo, mas também não me considero que fui magra, nunca fui uma pessoa magra. Então vou colocar pra vocês algumas fotos dessa época, que essa é a que eu acho que tinha o menor corpo, mas as pessoas falam que não, então eu não sei, porque eu não tenho esse hábito de me pesar. Essa também, assim, eu tinha, foi depois de 2 anos, assim, que eu, né, cheguei a esse corpo. Esse aqui também, eu pulando corda com a minha filhada, né, bem menor, né, do que era antes. E aí eu comecei também a ir pra balada, tá aí uma fotinha que eu nunca tinha feito, gente, assim, achava que eu não tinha direito, sabe? E aí eu comecei a ir pra balada e a viver, eu acho que eu comecei a viver. E aí, quando eu comecei, era pelo corpo, era pela estética. No meio do caminho, virou muito mais que isso, virou vida. Eu comecei a conhecer lugares no Rio de Janeiro que eu não conhecia por conta da trilha. Sabe, eu comecei a dançar e era um prazer gigantesco. E aí eu parei de me importar, sabe, de que o objetivo era emagrecer. Eu só passei a viver. E fui viver. E foi uma delícia, e foi maravilhoso. E aí, Vanessa, por que você ganhou tudo de novo então?
Porque é a vida, gente. Uma pessoa que tem compulsão alimentar, porque eu desenvolvi isso ao longo dos anos, ela nunca deixa de ter. Ela sabe, ela aprende a lidar com aquilo da melhor forma que ela conseguir, né? E aí, chegou em 2018, eu resolvi morar junto, né, com meu companheiro, Sérgio, e fomos fazer obra na casa. E eu tenho um defeito muito grande que eu não, sabe, as pessoas têm caixinhas na cabeça para cada tipo de sentimento, né? Eu não tenho. Eu, quando uma coisa dá errado, eu boto tudo num saco de lixo só na minha mente, e aí tudo meio que fica errado, né? Então foi muito atribulado nossa obra. Nossa obra foi chata pra caramba. Foi o pedreiro sacaneando a gente, nada dava certo. E aí eu comecei aos poucos. Ah, hoje eu não vou na dança. Esse final de semana eu não vou fazer trilha. Ah, eu tô chateada, vamos comer um cachorro quente. E assim foi. E aí eu fui sem perceber, né? Isso foi em 2018, né? E aí isso perdurou ainda por um tempo, aí depois por conta de muita trilha e muita dança, porque eu cheguei ao absurdo assim de dançar todos os dias da semana, de segunda a sexta. Eu fazia academia 3 vezes na semana e todo final de semana eu fazia uma trilha. Gente, eu escalei o Pico das Agulhas Negras, tá? É o ponto mais alto aqui do Rio de Janeiro. E pra mim, que não tinha, por mais que eu fizesse, né, tudo que eu fazia no final de semana e fazia uma atividade física, eu não tinha preparo, eu nunca fiz musculação seriamente, né? Eu fazia mais a parte aeróbica, né? Eu não, a musculação meio que eu fugia dela. Então, sem preparo nenhum muscular, né? Eu me esforcei muito meu corpo. Eu comecei a ter muita dor articular, muita dor articular. Tipo, antes das agulhas negras na dança, eu já conseguia, né, tipo na abertura de perna, deitar com o corpo no chão. Tava quase 90 graus, né, que é encostar a barriga e a cabeça no chão, já encostava a cabeça, faltava um pouquinho só a barriga, então, tipo assim, tava evoluindo muito bem. Só que depois que eu escalei as agulhas negras, eu nunca mais fui a mesma na dança. Eu nunca, já não conseguia mais fazer abertura, sentia muita dor, principalmente nessa articulação pélvica, né, do encaixe do fêmur com a pelve, muita dor. E essa dor só foi evoluindo, né? E aí chegou o ponto que em 2018 eu dançava balé. Eu fui pro balé. Eu falei, não, eu vou, eu consigo, né? E era um esforço muito grande, muito grande, muito grande. E eu acabei com as minhas articulações. Então eu comecei a sentir muita dor, não soube lidar com isso, porque eu que agora tinha feito tudo que aquilo que as pessoas diziam que eu não conseguiria fazer com o meu corpo, eu não estava mais conseguindo, né? E aí isso me trouxe muita tristeza. E aí eu comecei a abandonar as coisas sem perceber. Aí veio 2000, né? Aí passou 2019 com essas dores, eu abandonei a dança, abandonei a trilha. Aí veio 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, veio a pandemia. Eu sou professora, então aula online, aquele desespero se eu ia ter trabalho ou não. E isso tudo ativou novamente minha compulsão alimentar, que estava há 4 anos, sabe, controladinha. Eu comia de tudo, mas comia, né, tipo, tendo uma relação normal com a comida e não como eu fazia nos anos anteriores de compulsão. Então, na pandemia, eu voltei a ter a compulsão alimentar, de chegar ao ponto de eu só querer tomar café, almoçar e jantar cachorro-quente, né? Com pão de sal, né? Aqui no Rio a gente fala pão de sal. Não sei como vocês chamam em outros estados, né? Mas é o pão de sal, pão francês, né? E eu só queria comer isso, né? E todo dia eu inventava uma desculpa para comer não saudável. E chegou, e aquilo estava me incomodando. Só que ainda estava me incomodando. Por quê? Porque as pessoas estão falando que eu estava engordando. As pessoas chegavam para mim e diziam, você não pode engordar tudo de novo e que não sei o quê. E aí quando eu tentava eu não conseguia, porque de novo era pelos outros. Até que no final de 2020 eu falei, não, agora é por mim, agora eu quero voltar a ter a agilidade que eu tinha, né? Porque assim, na verdade eu sempre fui gorda, mas eu nunca fui uma pessoa parada, eu sempre tive agilidade. Porém a idade passa, né? E sem contar que o que eu fiz nas trilhas assim de uma forma muito exagerada, meio que deu uma varia no meu corpo, né? Principalmente na parte da articulada. Então é por mim. E aí quando é por mim, eu sei que eu consigo. Por isso que eu quero dividir aqui com vocês essa minha experiência, porque
Eu sei que todas nós conseguimos, todas nós. Basta a gente... E assim, pra mim, o grande pulo do gato é se conhecer. Então, eu comecei de novo em dezembro de 2020, péssimo mês pra começar, né? Que é bem festa de Natal, essas coisas. Tudo bem que a gente não tá tendo nesse momento, mas sempre faz uma besteira pra comer. Mas beleza, comi normalmente, tranquilamente e fui perdendo aos pouquinhos, né? Já voltei a caminhar, né? Tô fazendo exercícios em casa. E hoje eu tô com 118 quilos mais gramas. Só que, como eu falei pra vocês, eu não gosto de ficar me pesando o tempo todo, eu não pesei mesmo pra falar pra vocês aqui. O que eu gosto de fazer é de quase de 3 em 3 meses medir a circunferência abdominal. E o que eu faço é sempre escolher uma roupa, né? Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Sempre escolho uma roupa e vou colocando ela uma vez por semana e vou vendo, vou perdendo. Então, já tô vendo que minhas roupas estão bem mais folgadas, né? Então, eu vou levantar aqui pra vocês, vou medir minha circunferência abdominal. Eu comecei essa nova jornada com 146 de circunferência abdominal, que eu meço aqui na altura do umbigo. E hoje, né, dia 24 de abril, deixa eu mostrar aqui. E olha que avanço, hein, gente? Eu aqui em 2021 mostrando meu corpinho no YouTube, hein? Gente, é muita evolução. Então, aqui de circunferência, deixa eu baixar um pouquinho aqui. De circunferência abdominal, né, na altura do umbigo. Hoje eu me encontro aqui, ó, com 128 centímetros. E aí, seres humanos, eu venho aqui fazer... Eu queria ter falado menos, mas eu não aguento. Eu venho aqui fazer um convite pra vocês. Me acompanhem nessa jornada, me ajudem, né? Nessa jornada, que aí, quem sabe, também com a minha experiência eu posso ajudar vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse canal honesto, onde a gente vê a questão do emagrecimento de uma forma real e com as suas possibilidades, né? Então, nada de querer ser como o outro, nada de querer fazer igual ao outro, sabe? Procurando na gente mesmo as condições que a gente pode fazer o nosso melhor e sempre se comparar com nós mesmos. Espero que tenha uma próxima, espero encontrar pessoas maravilhosas aqui no caminho, tá? E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.